Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já tinha notado que ele andava meio esquisito, meio afastada, assim, meio muda. Sabe quando a pessoa para de falar? Naquele sábado, eu lembro que assim que cheguei do serviço, me deparei com minha mulher sentada no sofá. E quando me viu, ela já foi falando: Berto, estava aqui só esperando você chegar. A gente precisa ter uma conversa. Claro. Deixa só trocar de roupa. Ela não falou nada. Mas, repito, estava muito estranha. Não vou mentir. Fiquei muito preocupado. Principalmente porque não era daquele dia que ela andava daquele jeito. Já fazia tempo. Mais uma semana. Fui trocar de roupa. Mas assim que fui pegar uma bermuda no armário para ficar mais à vontade, percebi que tinha outra coisa assim, muito fora do lugar. A parte que a Carla usava ali no armário estava completamente vazia. Abri algumas gavetas e as que ela usava também não tinha nada. Na penteadeira estava faltando um monte de coisa: perfumes, cremes, escova de cabelo. Ué, será que está acontecendo? Me troquei bem rápido e voltei para a sala. E já cheguei perguntando, né? Escuta, eu notei que as tuas coisas não estão lá no guarda-roupa. O que houve? Pois então, Humberto, sobre isso que eu quero conversar com você. Eu levei as minhas coisas hoje cedo lá para a casa da mãe. Ué, a troco de que isso? Quem tá vendo? A gente não tá bem, Humberto. Você sabe disso. Não tá dando mais. Por isso eu resolvi te deixar. Me deixar? Que é isso, Carla? Não fala isso nem de brincadeira. Você sabe que eu te amo. Humberto, por favor, não torne as coisas mais difíceis. Eu quero sair numa boa. Mas, Carla, a troco de que isso? O Felipe acabou de ir embora. Não é possível que você queira ir embora também. Não estou acreditando. Você vai me deixar sozinho aqui nessa casa? Felipe teve as razões dele, Humberto. E eu tenho as minhas. Eu já estava pensando em fazer isso bem antes de ele ir morar naquela kitnet. Tá, mas o troco de quê? Por que isso, assim, de repente, eu fiz alguma coisa de errado? Felipe era meu filho mais velho, do meu primeiro casamento. Eu tinha 3 filhos com a minha ex, e os outros 2 continuavam morando com ela. O Felipe pediu para morar comigo, porque não estava se acertando lá com o marido da mãe, e chegou a morar com a gente ali durante 7 meses, até que resolveu se mudar para uma kitnet. Quando veio morar em casa, ele já tinha me falado que era algo provisório, porque sua ideia era encontrar um canto para ele. De modo que estava tudo certo. Eu até estava esperando que ele tomasse essa decisão mais cedo ou mais tarde. Agora, minha mulher, sabe, me deixando assim, sem mais nem menos. Fazia 4 anos que a gente vivia junto. E eu era apaixonado por ela. Sempre fui, desde o começo. Ela era 8 anos mais nova do que eu. Nos conhecemos porque ela trabalhava numa empresa para a qual eu prestava serviço. De vez em quando, começamos a conversar, trocar mensagens, a sair, até que depois de algum tempo, eu a convidei para morar comigo. Para minha felicidade, ela aceitou. Estava tão feliz. Por isso, sofri demais com aquela situação. Ela chegou a dizer que a paixão tinha esfriado. Paixão dela, claro, né? Que não tinha mais como continuar comigo. Por isso, preferia me deixar antes que a gente acabasse se magoando. Olha, eu fiz de tudo para essa mulher voltar atrás. Só que no fim, não teve jeito.
ela tinha aproveitado que eu estava no trabalho para arrumar suas coisas e levar tudo lá para a casa da mãe. E depois voltou só para me comunicar da sua decisão. Depois que o carro de aplicativo que ela chamou chegou, tentei impedi-la até de entrar. Armei a maior cena ali na frente do portão, mas nada do que eu fiz chegou a sensibilizá-la. Pelo contrário, olha, eu fiquei tão mal. Depois liguei pro meu filho para contar o que tinha acontecido, que a Carla tinha me deixado. Ele ficou surpreso. Tá falando sério, pai? Ué, mas a troco de que isso? Sei lá, Felipe. Ela só falou que não sente mais nada por mim. Escuta, por que você não volta pra cá, hein? Essa casa aqui ficou tão grande só pra mim, e agora? Melhor não, viu, pai? Tô curtindo morar sozinho. O senhor sabe que já fazia tempo que eu queria ter um canto só pra mim, né? E depois tem outra. Vai que ela volta. Olha, eu insisti um monte. Mas ele realmente não quis voltar a morar ali comigo. E foi desse modo que passei a viver sozinho, de novo. Depois que me separei da minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, eu fiquei ali sozinho por quase 7 anos. É tempo, hein? Tinha lá uma ficante aqui, uma namoradinha ali, um rolo mais... Mas sabe, fiquei morando sozinho por quase 7 anos. Só depois que eu conheci a Carla é que realmente senti vontade de dividir a minha vida com outra pessoa. Foram 4 anos, pelo menos para mim, de felicidade. Até que do nada, tudo mudou. De repente, assim, sem ter um motivo específico. Tive de reaprender a viver só. Só eu sei como que me sentia quando chegava em casa e não encontrava ninguém. Olha, foi difícil me acostumar. Volta e meia, meu filho vinha me visitar. E eu também estive lá, na kitnet dele, algumas vezes. E foi numa dessas vezes, quando fui visitá-lo, que acabei me deparando com uma situação esquisita. Eu estava chegando perto do lugar onde ele morava e vi que tinha um carro parado ali na frente. Quer dizer, apesar de parado, o motor estava ligado. Dava para ver as luzes do freio. Acabei estacionando um pouco atrás e foi então que, pro meu espanto, dali a pouco eu vi saindo pelo portão que dava acesso às kitnets ninguém menos do que a minha ex-mulher. Olha, eu levei até um susto. Ué, o que essa mulher está fazendo aqui? Ela não me viu. Simplesmente saiu pelo portão, entrou naquele carro que estava estacionado e o carro então arrancou. Com toda certeza, devia ser um carro de aplicativo. Aí eu pensei até em ir atrás. Seguir aquele carro para ver onde estavam indo. Será mesmo um carro de aplicativo? Mas resolvi deixar quieto, até porque fiquei meio abobalhado e acabei perdendo o veículo de vista. Sabe o que me passou pela cabeça? Será que ela também estava morando em alguma daquelas kitnets? Era uma possibilidade, né? Depois que resolveu sair de casa, ela tinha voltado para a casa da mãe. Mas de repente não tinha se acostumado. E aí resolvi alugar um canto só para ela. Pelo menos foi o que eu pensei. Quem sabe ela tenha conversado com o Felipe e meu filho tenha lhe indicado ali um apartamento, uma kitnet como a dele. Sabe, eu fiquei pensando e foram as ideias que me ocorreram. Enfim, entrei pelo portão e fui bater diretamente na porta do meu filho. Ele não devia saber que era eu. E assim que abriu a porta, quer dizer, antes de ela se abrir completamente, e ele ver que era eu que estava ali, ele perguntou:
Que foi, Carla? Esqueceu alguma coisa? Quando ele viu que não era a Carla que estava ali, mas eu, sua expressão mudou. Ele ficou assustado. Pai, o senhor aqui? Ainda meio zonzo, sem entender. Eu perguntei. Acabei de ver a Carla saindo. Ela estava aqui? Foi uma pergunta boba, completamente desnecessária. Porque convenhamos, né? Se ele tinha pronunciado o nome dela antes de abrir completamente a porta, perguntando se ela tinha esquecido alguma coisa, a resposta era óbvia. Ele se atrapalhou todo, começou a gaguejar. Eu então perguntei o que é que a Carla tinha ido fazer na kitnet dele. No que ele respondeu assim, de um modo pouco convincente. Então, pai, ela veio conversar comigo, saber como eu estava. E me conta, como que ela tá? Olha, pelo jeito tá bem, vivendo a vidinha dela. Meu filho estava visivelmente nervoso, surpreso com a minha visita inesperada. Perguntei se podia entrar. Ele fez assim uma cara esquisita, mas acabou abrindo passagem. E no que entrei, me deparei com aquele cenário. Sua cama toda desarrumada. Sabe, como se alguém tivesse pulado em cima dela. Tinha inclusive 2 travesseiros no chão. A kitnet dele era um combinado de quarto, cozinha e banheiro. Tudo assim pequeno, apertado. Não falei nada. Não fiz nenhum comentário. Só que vamos convir, né? Era uma cena muito esquisita. Na verdade, me recusei a acreditar naquilo que passou pela minha cabeça. Fiquei olhando para aquela cama toda desarrumada, enquanto ele todo sem jeito, catou os travesseiros do chão e tratou de arrumar um pouco, pelo menos, a cama, até para que eu pudesse sentar, já que ele não tinha nem sofá e nem cadeira. Perguntei sobre o que ele e a Carla tinham conversado, mas ele não disse coisa com coisa. Olha, repito, tem coisa que você não é que não esteja entendendo, mas que você não quer acreditar. Na verdade, você não consegue acreditar. Tudo bem, era meu filho. Pelo menos na minha cabeça, jamais faria nada, sabe, contra mim. Só que aquele cenário que eu encontrei ali, só se a pessoa não quisesse entender o que tinha acontecido. Fiquei muito confuso, para dizer o mínimo. Fazia uns 20 minutos que o Felipe tinha aberto a porta para mim, que eu tinha entrado. E eu estava ali, a gente conversando, eu perguntando, desconfiado. Ele não dizendo coisa com coisa. E aquele pensamento na minha cabeça, meu Deus, será que tem alguma coisa a ver? Mas o Felipe, apesar dos pensamentos que passaram pela minha cabeça, não fiz nenhuma pergunta e nenhum comentário naquele sentido. Mas só Deus sabe como eu me senti. Nem fiquei muito tempo ali, de tão perturbado que me senti. Quando fui embora, assim que entrei no carro, peguei o celular e liguei para ela. Ela atendeu no 3º toque. E eu fui direto ao assunto. Oi, Carla. Eu tive com o Felipe agora e soube que você também esteve ali na kitnet dele. Inclusive, te vi saindo pelo portão. Silêncio absoluto. Posso saber o que você foi fazer lá?
Ela ficou toda atrapalhada, exatamente do jeito que ele tinha ficado. Diante da sua confusão, eu refiz a pergunta. Posso saber a respeito do que vocês conversaram, Carla? Ué, sobre tudo. Olha, Humberto, eu vou ter que desligar. A mãe está me chamando. Vou ver o que ela quer. A mãe dela estava chamando. Na verdade, se eu não tinha entendido ainda, até aquele momento, é porque não queria. Porque ela falou aquilo, não me deu nem um tchau, desligou na minha cara. Fiquei mais desesperado ainda. Meu Deus, era uma coisa que eu nunca tinha imaginado que pudesse acontecer. Meu filho e a minha ex-mulher. Será que tinha sido por causa disso que o Felipe resolveu sair de casa? Logo em seguida, ela também resolve me abandonar. Olha, ninguém queira saber como que eu me senti. Eu não queria acreditar. Devia ser um pensamento bobo da minha cabeça. O Felipe seria incapaz de me cravar um punhal nas minhas costas. Acho que nem ela teria coragem. Imagine, meu próprio filho com minha ex-mulher. Me torturei dias e mais dias com essa história. Não conseguia, na verdade, pensar em mais nada. E de que jeito? De que jeito? Estava sendo atormentado pela suspeita. Até que chegou um momento que eu precisava ter a certeza. Eu precisava investigar. Só que em vez de eu ir atrás, vigiar os dois, resolvi contratar o serviço de um detetive particular. Pesquisei na internet, entrei em contato com um, combinei de passar no seu escritório, expus o meu problema e lhe passei as informações. Tipo o endereço da mãe da Carla, da kitnet do meu filho. Deixei com ele algumas fotos dos dois. Ele pediu um pequeno adiantamento e ficou de me dar um retorno assim que tivesse alguma coisa. Não falei que o Felipe era meu filho. Na hora fiquei com vergonha. Imagine a minha agonia. Rezei tanto a Deus para que não passasse de uma suspeita boba. Que não estivesse acontecendo nada entre os dois. Até que depois de alguns dias, o detetive me ligou e pediu que eu passasse no seu escritório. Quando encomendei o serviço, repito, não falei que o Felipe era meu filho. Fiquei envergonhado. Falei apenas que era um homem qualquer, que eu desconfiava que estivesse traindo a minha confiança, saindo com a minha ex. Antes de me entregar um envelope, ele disse que tinha concluído o serviço, mas que eu precisava fazer o pagamento do restante do valor. Como estava nervoso, ansioso, perguntei: tá, mas você descobriu alguma coisa? O serviço está concluído. Logo o senhor vai receber o resultado. Ele só foi me entregar o envelope depois que eu fiz a transferência do que faltava lhe pagar. Olha, eu tremia quando peguei aquele envelope. Dentro havia algumas fotos e aquilo que eu tanto temia se confirmou. Os dois estavam mesmo tendo um caso. Meu filho e minha ex-mulher. Não vou nem entrar em detalhes, mas só para ficar no exemplo. Tinha a foto dos dois se beijando. Olha, aquilo acabou comigo. Nunca senti uma dor tão profunda. Se fosse outro homem, talvez não tivesse doído tanto. Mas saber que meu próprio filho tinha me atraiçoado, olha, foi muito doloroso para mim. Quanto a ela, tudo bem, até dava para entender, relevar.
Mas meu filho, sangue do meu sangue. Talvez eu nem devesse, mas resolvi ir lá conversar com ele. Eu precisava confrontá-lo. Cheguei a entrar pelo portão que dava acesso ali às kitnets, só que de repente travei. Fiquei ali parado durante um tempo, pensando, refletindo, a cabeça fervilhando. Até que no fim resolvi dar meia volta. Não tive coragem, nem ele, nem ela. E depois que cheguei em casa, no impulso, acabei queimando todas aquelas fotografias que comprovavam a traição. Porque além de tudo, o detetive tinha tirado fotos do modo convencional, papel. Ele revelou as fotos para que não houvesse dúvida. Joguei na churrasqueira, toquei álcool em cima e taquei fogo em tudo. Resolvi não confrontá-los. Decidi fazer de conta que não sabia de nada, até porque o que isso ia adiantar? Não iria me trazer a Carla de volta. E só iria causar discórdia entre mim e meu filho. Para usar o português bem claro, tapei o sol com a peneira. Quem sabe tivessem se apaixonado um pelo outro. Prefiro pensar assim. Acreditar que tenham feito algo pelas minhas costas por pura sem vergonhice, diversão. Nunca toquei no assunto com Felipe. E também nunca mais fui atrás da Carla. Para quê? Repito. Aliás, acabei me afastado. Até para evitar um constrangimento maior. Mesmo assim, tá muito doído. Olha, meu coração se quebrou em 1000 pedaços quando eu vi aquelas fotos. Já estava quebrado quando fui abandonado. Mas eu estava tentando superar, pelo menos tentei. Mas agora, parece que não tem jeito. Se estão de fato apaixonados, não sei. Mas que sejam felizes. Vou deixar o caminho livre. Por isso eu resolvi não interferir. Foi a coisa mais doída da minha vida, ter descoberto essa traição dupla. E com toda certeza, tudo deve ter começado debaixo do meu nariz, debaixo do meu teto. E só eu sei o quanto eu rezo a Deus por terem feito isso porque estavam apaixonados. E não simplesmente por diversão. Porque aí seria o fim. E sinceramente, eu preferia até estar morto.